Olá, paz e bem, meu nome é Ana Paula, eu sou do blog Salus in Caritate e este é o Salus in Caritate Podcast, onde você está aí num processo de saber os assuntos das bases da vida interior. Nós estávamos fazendo o primeiro circuito, que foi falar sobre os assuntos mais elementares da vida interior, e agora, num desdobramento, nós falaremos sobre o educador sobrenatural das almas, que é o Espírito Santo. Um assunto que é muito caro, é um assunto do qual eu sou muito exigente, e ele será embasado num livro que realmente considero um dos melhores livros para conseguir compreender de imediato a real e verdadeira ação do Espírito Santo, que se chama Pedagogia do Espírito. É um livro publicado pela Cultor de Livros, inclusive consegui um desconto para vocês, para que vocês possam fazer esse processo de educação, esse processo de formação com o material em mãos. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que está ali destrinchado e explicado de forma magistral pelo monge. Basicamente, a educação do espírito se desenrola em 4 leis e nós vamos falar sobre ela. Antes de falar sobre ela, cabe, de fato, abraçar essa percepção da ação do Espírito Santo. Deus reserva para si a educação da alma. E aqui nós temos um desdobramento sobre o podcast a respeito da direção espiritual. Por mais que exista pessoas que possam ser instrumento do Espírito Santo, é Ele próprio que requisita para si, somente para si, a educação das almas. É por isso que se diz, Deus é quem faz os santos. Essa ação do Espírito Santo tem por finalidade imprimir nas nossas almas o ideal da alma leal. Toda a pedagogia é destinada a isso. Essa primeira lei do trabalho do Espírito Santo, que é imprimir nas nossas almas o ideal da alma leal, se aplica a toda a vocação. Esse processo educacional possui 4 leis. A primeira é gerar na alma fome de Deus. Começando esse trajeto de imprimir na alma o ideal da alma leal, ele começa, então, a gerar na alma um gosto pelo que é divino. Isso é uma graça, porque Deus é quem cria na alma uma atração para que essa alma consiga vencer as revoltas do seu próprio coração, as dúvidas da inteligência, a lentidão da vontade fraca. Deixar com que essa ação aconteça em plenitude está ligada a conseguir vencer as revoltas que naturalmente estão impressas em nós por conta do pecado original e por conta dos nossos próprios pecados particulares. Essa ação do Espírito Santo, que é gerar a fome de Deus, faz uma outra coisa na alma que é fantástica, que é gerar o senso cristão. O senso cristão é aquilo que nos faz, em toda situação, tomar o partido de Deus. Aqui eu não posso deixar de me lembrar dos exercícios de Santo Inácio de Loyola, que ele fala justamente sobre 2 reis, um que prometia a eternidade, o outro que prometia bens passageiros, e aí o que estava fazendo os exercícios precisa escolher quem ele vai servir, exatamente mostrando esse primeiro passo que o Espírito Santo incita na alma, que é sempre tomar o partido de Deus. Veja que isso só é possível pela própria ação do Espírito Santo. Por isso que é importante fazer uma autoanálise honesta e sincera sobre as próprias disposições de alma, sobre as próprias escolhas. Porque a primeira ação do Espírito Santo é, nesse processo da pedagogia para imprimir o ideal de uma alma de fato leal, é gerar fome de Deus que altera as escolhas. Então, é possível ver a ação do Espírito Santo na alma quando
quando isso altera as escolhas. Além disso, existe um ponto importante que é as sequelas do pecado original e a ação do Espírito Santo na retificação, no remédio para cada uma dessas feridas. Nós tivemos a ferida em relação à nossa inteligência, a ferida da ignorância, em relação à vontade, à fraqueza e à malícia. E no coração, a concupiscência. Ok? Esse ensinamento é de São Tomás de Aquino. Ele também nos explica que a ação, então, do Espírito Santo é, na razão, incutir prudência, que é a capacidade de escolher bem, e não só escolher bem, mas escolher com a intenção de fato voltada para o sumo bem. Então não vale só ter boas intenções, malemar. A prudência ela é um pouco mais radical em relação a isso, explica São Tomás. E mais para frente a gente vai ver um pouco melhor a respeito disso. Na faculdade da vontade, incute justiça e fortaleza. E no coração, a temperança. Não sei se você percebeu, mas nós temos mais feridas na faculdade da vontade e, portanto, uma maior dose de remédio do que na inteligência e no coração. Então, na faculdade da vontade, nós temos a fraqueza e a malícia, e o remédio, a justiça e a fortaleza. Justiça é dar a Deus o que é devido, fortaleza, nós veremos um pouco mais para frente esse dom do Espírito. Resumo da primeira lei do Espírito Santo: gerar fome de Deus, gerar senso cristão, altera as escolhas em ato concreto. Segunda lei: gera convicções geradoras de vida. Nós sabemos, e muitas vezes escutamos nas ladainhas, que o Espírito Santo é o conselheiro das almas. A sua missão, e aqui vale muito falar sobre isso, e o monge, em seu livro Pedagogia do Espírito, ele frisa muito a respeito disso, a sua missão não é ensinar coisas novas, mas tornar luminosos os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo faz então o papel de nos tornar aptos a ter uma visão de fé, a escolher com Deus e ter uma união com os pensamentos divinos. Outro ponto importantíssimo, ele nos dá a fórmula da realidade das coisas. Por isso que se diz, no nome dessa lei, convicção geradora de vida. O objetivo do Espírito Santo é que os ensinamentos de Cristo, que porventura nos são difíceis de ser entendidos, sejam compreendidos, intrincados em nós, no coração e na alma, e sejam praticados. Então, a ação do Espírito Santo nesta segunda lei, de convicções geradoras de vida, é de entendimento. E dá, então, o testemunho para as outras pessoas, não só de fala, mas de vida concreta. A primeira lei, então, visa transformar as escolhas no que se refere ao ato concreto, a manifestação visível dessa primeira lei. A segunda lei visa não só transformar as escolhas, mas os atos em cadeia se transformam a tal ponto que a vida da pessoa se torna um testemunho. Terceira lei, ele conduz aqueles que confiam nele. Esse ponto é muito importante porque a gente consegue compreender os meios que o Espírito Santo usa para chegar até nós. E muitas vezes, por diversos motivos, nós acabamos acreditando que ele precisa e tem que se manifestar de forma maravilhosamente estrondosa. E normalmente não é esse o caminho que ele usa. O pecado, novamente, o pecado original e os nossos próprios pecados pessoais, corrompeu em nós essa capacidade sutil da alma humana, esse apetite pelo bem. Isso nos explica São Tomás. Essa disposição que nós temos de procurar a Deus em cada acontecimento, de buscar nunca separarmos-nos de Deus, isso de certa forma vai se corrompendo a partir desse contato com o pecado.
E todas as vezes que nós buscamos sair desse vórtice do comportamento do pecado, nós voltamos a ter essa sutileza de alma, de procurar a Deus nos acontecimentos pequenos e de buscar não nos separarmos dele justamente nesses acontecimentos sutis e delicados e singelos do dia. Isso nos mostra uma das ações mais eficazes do Espírito Santo. É como que a raiz da santidade. Por fim, nós temos uma ação importante. O Espírito Santo ataca os obstáculos à purificação. Ou seja, o processo pedagógico do Espírito Santo tem como pano de fundo a purificação. Nós temos uma natureza caída, não destruída, caída pelo pecado original. O Espírito então visa tornar essa obra caída pelo pecado em obra durável. Para isso, é preciso detectar os obstáculos à ação de Deus. E veja, às vezes, quando eu estou falando isso, as pessoas já pensam nos pecados maiores, né? Porque é mais fácil a gente se comparar com pessoas que têm pecados grandes. É muito mais fácil você pensar num homicida, em alguém que tem uma vida muito ruim, alguém que faz escolhas muito ruins. É mais fácil pensar num bandido, é muito mais fácil pensar em pecados grandes, porque diante de coisas assim, muitas vezes o que nós fazemos é quase santo, né? É quase um anjo, um seráfico de pessoa. Você não pode se deixar guiar por esse tipo de pensamento deturpado. Então, quando eu estou falando aqui de obstáculos à ação de Deus, veja bem, você, na sua vida, na sua realidade, você vai ter que olhar para si e ver na sua vida quais são os obstáculos para a ação de Deus. E, novamente, existe uma outra via de comparação, que é aquela do coitadismo. Ah, mas o fulano tem tempo. Ah, mas o fulano não tem isso. Ah, mas eu tenho isso na minha vida, por isso que eu não consigo. O que eu gostaria que você fizesse é olhar-se qual é o obstáculo, sem se comparar nem com o pior tipo, nem com aquele que você acredita que seja o melhor tipo. Qual é o obstáculo na sua vida? Entende? Pode ser uma coisa grande e pode ser uma coisa de fato insignificante comparado a outras pessoas, mas para você, na sua realidade, é uma coisa que deve ser observada. Detectar esses obstáculos e pedir ao Espírito Santo que complete em nós a obra começada, plenifique em nós a obra começada, nos faz chegar gradativamente, e aí também vale o entendimento de que a ação do Espírito Santo muitas vezes não é instantânea. A gente que acha que vai ficar pronto assim da noite para o dia, não acontece, pelo contrário, ele vai acontecer de hoje até o fim das nossas vidas, e ele vai possibilitando essa nova acuidade. E aqui vale um ponto importante, né? No Salmo 4 está escrito assim, que a razão é o rosto de Deus gravado em nós. Você já parou para pensar que o homem, nós, seres humanos, somos os únicos capazes de falhar em relação à obra criadora? Um cachorro, ele não consegue ser rebelde. Ele vai nascer, viver e morrer sendo cachorro, vivendo como cachorro, morrendo como cachorro. A mesma coisa um urso, a mesma coisa uma flor. Ela nasce, cresce, abre, vive ali uma primavera ou mais e morre. Nós somos os únicos que podemos nos rebelar contra o plano de Deus. Nós somos os únicos que podemos falhar, porque nós somos os únicos que podemos escolher. Ou seja, o Espírito Santo tem uma ação retificadora na nossa acuidade em relação a ver o plano de Deus, em relação a ver a nossa finalidade, e tem uma ação efetiva nas escolhas, para que as nossas escolhas estejam dentro do plano de Deus. E aqui eu acho propício falar sobre uma ação que é próprio da ação do Espírito Santo e que é muito pouco falada,
que é a mortificação. Mortificação, que é ato de matar. É isso, ação de matar. Matar o quê? Matar o que há de ruim em nós. As más disposições, as más inclinações. Quem tem que tomar essa decisão? Você. Mas o Espírito Santo, ele de fato faz com que a alma seja impulsionada a realizar esse saneamento das tendências viciadas. Então ele começa pela mortificação a retificarmos-nos dos nossos desvios. E é aqui propriamente que nós vemos uma ação do Espírito Santo efetiva na alma. Quando a alma reconhece em si os desvios e percebe que ela precisa então se dispor, se expor a esse processo de lapidação. E não só se dispõe e expõe, mas pede o processo de lapidação. Existe uma parte do hino de Pentecostes que é muito bonita, que é lavai nossas manchas, irrigai nossa aridez, curai nossas feridas, dobrai nossa dureza, aquecei nossa frieza, corrigi nossos desvios. A mortificação é um meio que o Espírito Santo usa para libertar a alma. E é característica de alguém que está entrando ou já está instalado na maturidade da fé. Um coração adulto na fé, que sabe que sem essa ação não há como haver purificação e retificação. Existe, no entanto, disposições que nós precisamos ter para que esse processo de purificação ocorra nas nossas almas. A primeira disposição é não ter medo de Deus. A confiança é uma das coisas que Deus mais ama e a desconfiança é uma das coisas que ele mais abomina. O monge, em seu livro Pedagogia do Espírito, ele diz exatamente isso. Deus não costuma dar explicações às almas que desconfiam dele. Segunda disposição. A fé é essa capacidade de acreditar mesmo sem ver. Então, a fé e a confiança, elas são irmãs, elas andam unidas. Deus sabe o que nos convém. A fé de fato instalada é quando não se admira das intervenções de Deus. Também não pergunta quando, porventura, parece que Ele não está intervindo. Essa fé desperta da qual eu estou falando nos faz ter uma ideia muito clara a respeito dessa realidade do Espírito, que é aquele que retifica tudo, que é o dedo do Pai. Por isso que não é assombroso e também não mete medo as intervenções que ele faz. Por que esse ponto aqui é importante? Porque muitas vezes as pessoas rezam, mas na verdade elas rezam para que a sua vontade seja feita, não a vontade de Deus. Só de pensar que Deus pode ser que não queira aquilo que elas estão pedindo dá medo. Ou elas falam, imagina que Deus vai querer o que eu quero, não é? Ou de pensar, de rezar, de fato, com verdade, seja feita a tua vontade. Sonda aí o seu coração para ver se ao rezar essa parte você tem medo. Qual será a vontade de Deus? Talvez o seu coração se amedronta, perguntando. E se não for o que eu quero? Veja que é importante sondar o coração, observar as reações da alma a respeito disso, os medos que estão instalados ali, porque se não existem essas disposições, o Espírito Santo encontra obstáculos para a sua ação. E talvez seja por isso que a coisa não anda. Talvez te dê um pensamento de consolação, pensar que cada um de nós é uma ideia divina encarnada. Talvez isso te dê uma visão menos amedrontadora da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente fica muito naquela parte da fala, né? Você foi sonhado por Deus, é lindo, né? Nós todos fomos concebidos, somos uma ideia divina encarnada, não só no nosso nascimento, mas também na vontade de Deus para nós. Tudo já estava na mente divina. Cabe a nós estarmos dispostos, expostos, abertos à concretude dessa ideia divina que ele teve a respeito de cada um de nós.
E aí nós entramos num ponto importante, que são os frutos da purificação. Como é que você sabe que a purificação está dando resultado? É um ponto importante, não para saber que nível você está espiritualmente, porque tem muita gente que acha que eu preciso analisar qual é o nível espiritual que eu estou. Isso não compete a nenhum de nós. Deus sabe o nível espiritual que nós estamos e nós temos que pensar que estamos sempre no pior. Mas vale a pena saber os frutos da purificação. Aqui eu não estou entrando em frutos do Espírito, os frutos da purificação, para detectar os obstáculos, as resistências, o que faz com que a gente ainda permaneça na inércia. Começando, a alma vê nascer em si os 12 frutos do Espírito. 2. A consciência moral torna-se mais sensível. A consciência moral tem que se tornar sensível, não a pessoa se tornar sensível. Não sei se eu consigo ser feliz em distinguir a você a diferença entre uma coisa e outra. Consciência moral sensível se refere a saber se o ato que estamos fazendo tem probabilidade de ser aceito ou não. Você consegue detectar com mais acuidade, com mais sensibilidade, uma sutileza maior de quando o ato tem alguma coisa que vai desagradar a Deus. Veja que isso não gera escrúpulo, gera honestidade, vem da honestidade, vem da sinceridade. Eu fiz esse ato, mas ele está ruim nisso, naquilo, por causa da disposição ruim disso, daquilo, porque eu tive preguiça, porque eu tive isso, porque eu tive aquilo. Essa honestidade interior faz com que a gente consiga ter essa acuidade, essa sensibilidade dos atos, que são o fruto do saneamento que o Espírito Santo fez, na limpeza, da purificação que o Espírito Santo faz. É importante ver a importância dessa consciência moral sensível. Eu gosto muito de fazer a ligação com um ambiente em que você tem um facho de luz. Você já reparou que você consegue ver nesses ambientes quando tem poeira no ar? Você consegue ver uma poeira, uma sujeira, que sem aquele facho você não veria. Sem aquele facho, o ambiente aos seus olhos estaria limpo. Mas com aquele facho você consegue ver o tanto de pó que existe ainda no ambiente, o tanto de impureza que existe no ar. Um exemplo bom a respeito dessa sensibilidade da consciência é o cura Darcy. Ele tinha esse fruto de purificação tão exercitado em sua alma, justamente por ser um homem muito penitente, muito mortificado, que algumas vezes Deus deu a graça dele ver a própria alma, ele ver o estado da própria alma. É como se esse facho de luz do qual falei caísse sobre a alma dele e ele visse a alma dele. E toda vez que ele via, ele saía de Ars, ele ia chorar os seus pecados. Nota de rodapé para você se espantar. Curadas nunca cometeu um único pecado mortal. Todos os biógrafos deles falam a mesma coisa. Mas quando Deus mostrava a alma dele, ele queria penitenciar-se. Para se pensar, né? Para se pensar. Terceiro fruto da purificação. A alma é introduzida na intimidade com Deus. Eu já falei sobre isso, sobre essa percepção equivocada que nós temos da intimidade. Então, acredito que esse ponto aqui, você já escutando os outros podcasts, você já tenha uma ideia um pouco mais madura dessa intimidade. Tem muita relação com um ponto que o monge diz em seu livro: purificado torna-se um vaso destinado a receber a Deus, um vaso que cresce à medida que se enche e enche à medida que cresce. Isso é intimidade. Um vaso que cresce à medida que enche e enche à medida que cresce. Quarto fruto da purificação. A alma se prepara para voltar para Cristo. A percepção de que, na verdade, isso aqui é uma jornada e que
Na verdade, isso aqui é só o preparo para a vida que de fato há de vir. Eu só tenho que viver aqui em antecipação os pensamentos, os princípios, os valores do reino que há de vir, do reino do Senhor. Aquele que de fato vale a pena, aquele que de fato vou passar a vida eterna lá. Quantas vezes a gente se preocupa mais com 30, com o quê? 50 anos, 80 anos, 90 anos, se você viver bem aqui na Terra, e se preocupa pouco com a vida eterna, que é eterna. Então deveria ser a nossa maior preocupação. Essa percepção de que aqui é um preparo, que nós precisamos estar prontos, gera o espírito de prontidão. Esse espírito de prontidão é uma das coisas que a educação católica mais promove, ou deveria promover. É muito triste quando a gente vê, às vezes, as pessoas brincando, né? Quem quer morrer agora? E aí ninguém levanta a mão. Agora não, né? Isso não é educação católica. É uma brincadeira, eu sei, mas não é educação católica. Porque a ação do Espírito, assim como a educação católica, visa preparar a alma num espírito de prontidão para estar com Cristo. Não é à toa que os mosteiros, os exercícios espirituais, todos eles preparam a alma a respeito dos novíssimos, do seu destino eterno, morte, juízo, inferno, paraíso, as coisas que irão acontecer por último, para gerar esse espírito de prontidão. E o Espírito Santo ele faz isso ao concluir a sua obra de purificação. É o fruto da purificação no Espírito isso. Não recear unir-se ao Senhor, indo até Ele no fim da vida, ou a vinda do Senhor. Senhor, está pronto meu coração, está pronto meu coração, como diz Davi. Esse espírito de prontidão é o maior sinal de alguém transformado no Espírito. De fato, realmente. Eu espero que eu tenha sido feliz em passar esse ponto tão profundo, tão importante, é um ponto que me é caro da ação do Espírito, a você, e que renda fruto numa nova visão sobre a espiritualidade. Uma visão de prontidão, de abertura à retificação, à correção, ao alinhamento, à ordem de Deus e à vontade de Deus. De verdade, em ato concreto. Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.